Santo Deus. Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Que bom ver você aqui. Pode se assentar, irmão. Uma vez mais estamos aqui com essa série de mensagens DNA. Deus é o nosso Abba. E vamos estar aqui passando um pouquinho mais do que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Foram ministrações sensacionais. E já sabemos que Deus não nos chamou apenas para o serviço, Deus nos chamou para algo mais profundo com Ele, porque se fosse só para o serviço, tem os anjos que ia ser muito mais fácil, muito melhor, mas Ele escolheu eu e você para um relacionamento, e não qualquer relacionamento, um relacionamento de pai e filho. Mas a pergunta é, eu e você, Deus é pai, mas eu e você estamos dispostos a nos posicionar como filhos obedientes? Que o nosso coração venha entender que Deus é pai, nós aprendemos isso, Deus é o nosso Abba, e nós somos filhos, estamos posicionados como esses filhos de fato, ou será que estamos deixando a religiosidade nos tirar o foco? Que nessa noite nós iremos abordar alguns assuntos. Você sabe que a humanidade em si tem a tendência de pensar que eu tenho que fazer algo para alcançar algo. E na mentalidade humana, em alguns momentos pode até ser, mas ela traz a mentalidade humana para a espiritual, e assim não é. E isso que nós iremos falar hoje. Tem muitas pessoas que acabam deixando com que as suas ansiedades atrapalhem o seu relacionamento com Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá, ainda não é o versículo, a base, mas eu gostaria que você já abrisse comigo lá em 1 Samuel, capítulo 13, verso 19, e nós iremos falar um pouco a respeito disso, e aí vamos entrar no tema. Eu quero fazer uma introdução quanto a isso. 1 Samuel, capítulo 13, vamos lá, 1 Samuel, capítulo 13, no verso 17, 1 Samuel, capítulo 13, no verso 17, abra lá a sua Bíblia, e vamos juntos estar lendo lá, 1 Samuel, capítulo 13, o verso 17. Verso 19, melhor dizendo, 19 em diante. Lá diz o seguinte, posso ler, gente? Amém? Muito bem, diz o seguinte, olha, naquele tempo, não havia nem mesmo um único ferreiro em todo o território israelita, porquanto os filisteus haviam proibido os hebreus de fazer espadas e lanças. Por este motivo, todo israelita tinha que dirigir-se aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço fixado para afiar rasteiros e enxadas era de 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhados. Assim, no dia da batalha, nenhum guerreiro de Saul e Jonatas tinha espada nem lança nas mãos, exceto Saul e seu filho Jonatas. Então os filisteus mandaram uma guarnição de soldados para dominar o desfiladeiro de Micmas. Talvez você pergunte para mim, o que tem isso a ver com o filho? Nós já vamos chegar nesse ponto. Primeiro, nós vemos que naquele tempo não é que faltava matéria-prima para o ferro. Naquele tempo não é que faltava a matéria-prima para formar as espadas e eles irem para a guerra, mas faltava aqueles que afiavam essas espadas. Eles tinham a matéria-prima, mas não tinham o ferreiro para afiar aquelas espadas. E o que eu quero falar com isso? Tem muitos de nós que vivemos dessa forma. Nós não afiamos aquilo que Deus nos deu, não procuramos cuidar daquilo que Deus nos deu. Então, quando vem a batalha, nós acabamos usando a força do braço. Por exemplo, você que já usou uma faca que não está afiada, o Telvis sabe que corta carne. Se você usa uma faca que não está afiada, você tem que usar mais força.
não é assim? E usando mais força, você acaba cansando muito mais rápido, o que é uma diferença quando você usa uma faca totalmente afiada. E aqui nós vemos que o povo tinha matéria-prima, mas não tinha quem afiasse. E porquanto, quando vinham as batalhas, eles tinham essa dificuldade. E o pior, eles ainda tinham que afiar os seus utensílios com os inimigos. Olha para você ver. Então, o que eu quero trazer com isso? Deus, Ele se esvaziou de si para dar para mim e para você a condição de filho. Eu e você temos o DNA de Deus, nós somos filhos, e a partir desses filhos, a partir desse DNA, a partir desse entendimento, será que eu estou me movendo para estar afiado com Deus, sensível a Deus? É isso que eu quero trazer essa noite, porque a maioria das vezes, muitas das vezes, que a palavra de Deus vai se referir a grandes guerras, ou grandes batalhas pessoais de pessoas, nós vemos que Deus nem sempre vai dar algo, mas vai fazer a pessoa lembrar de algo e cuidar daquele algo. Isso nós vemos que quando havia fome, Deus vai enviar o profeta e vai falar: olha, o que você tem lá? Ah, eu tenho um pouquinho de farinha. Na outra feita, o que você tem lá? Ah, tem um pouquinho de azeite. Deus não foi lá e deu o azeite, Deus foi lá e lembrou aquilo que Ele já tinha dado. O que está sendo feito com aquilo que Deus já tem dado para cada um de nós. Quando o Senhor foi até prestar conta dos talentos, e aquele que tinha um talento, que não cuidou, que não granjeou, o Senhor não foi lá, se ele tivesse 2, talvez ele não. Ele foi lá e falou: olha, você não cuidou disso, você não granjeou isso, servo mau e fiel. Então, será que aquilo que Deus está nos dando de graça, nós não merecemos? A condição de filho, a condição de filho de Deus. Jesus se fez filho do homem para fazer cada um de nós filho de Deus. Jesus se humilhou para ser filho de homem, para nós sermos filhos de Deus. E a partir disso, o que nós estamos fazendo? Então é isso que eu quero trazer nessa noite, esse entendimento que existe uma responsabilidade de filho, que existe, Ele é o nosso Pai, mas nós estamos sendo filhos. Ele é o nosso Abba, mas nós estamos nos posicionando naquilo que Deus já nos deu, que é algo poderoso, é algo grandioso. Não merecemos, mas às vezes nós fazemos pouco caso. Porque aquela mulher que tinha lá o azeite, talvez aquele azeite estava esquecido, talvez aquele azeite estava em algum lugar esquecido, mas Deus o fez lembrar, através do profeta. Olha lá aquele azeite, ou aquela farinha, fez lembrar, e o que o Espírito Santo quer nos lembrar: nós somos filhos de Deus. Ele quer lembrar a cada um de nós. Se você vê biblicamente, Deus vai estar sempre lembrando o povo de Israel: olha, não sou eu que te tirei da terra do Egito. Sempre Ele vai estar trazendo a memória, porque tem pessoas que pensam: Deus vai me dar a vitória, e nem sempre. Muitas das vezes Deus vai me lembrar como se vence, vai me fazer me lembrar dos utensílios que Ele já me deu para vencer, que Ele já me deu essa vitória, já me deu aquilo. Eu não sei se você está me compreendendo. Então, não pense que você vai fazer algo para receber algo. Não pense que é alguma coisa dos céus que vai acontecer e agora vai dar tudo certo. Deus vai me fazer lembrar de algo que Ele já me deu. E aquele algo vai me trazer a lembrança e alcançar aquilo que Deus quer ao nosso respeito. Então, nós vimos nesse tempo que aquele povo tinha matéria-prima, Israel tinha matéria-prima, mas não tinha quem afiasse. Nós somos filhos de Deus, mas muitas das vezes não estamos vivendo como filhos. Nós não estamos vivendo como realmente filhos de Deus. E mais, esse povo não tinha as suas espadas afiadas, não tinha alguém que afiasse, a não ser quem? O rei
e o filho. Apenas a espada do filho que estava afiada, os outros não. E é isso que precisamos compreender como filhos. A nossa espada tem que estar afiada em Deus. Tem que estar afiada. E quando nós lembramos da armadura de Deus, o que a espada significa? Não sei se alguém vai lembrar. Na armadura de Deus, o que a espada é? Exato. Também a palavra. Mas então o que nós estamos fazendo com ela? Será que estamos afiados? Será que estamos... Ou será que, sabe, às vezes nós queremos fazer algo, que aconteça algo extraordinário, mas Deus vai nos lembrar de coisas. Deus vai nos lembrar de algo que a acontecer. Isso nós vemos. Lembra, falei da viúva do azeite, daquela da farinha, dos talentos. Lembra quando Jesus estava também lavando os pés? Aí vai lá Pedro falar, não lava. Se não lavar não vai ter parte comigo. Então lava tudo. Jesus vai falar, então tá bom, eu vou lavar. Não, Jesus, já está limpo. Já está limpo. Então ele lembrou aquilo que ele já tinha feito. Então, o que tem faltado para cada um de nós, o que tem faltado para o povo de Deus, é exatamente lembrar daquilo que Deus já tem feito. Nós, como povo, muitas das vezes tem uma memória curta. Deixamos de viver em Deus e queremos, eu quero alcançar. Está dando para compreender até aqui, gente? Então, existe algo que você já tem. E esse algo que você já tem, que você já é, o que você tem feito com isso? Como eu tenho guardado, como eu tenho me posicionado em relação a isso? A partir disso que nós iremos entender o que vai ser ministrado. Então, entendendo para que Deus me trouxe, quem eu sou em Deus, entendendo isso e cuidando disso, de quem eu sou em Deus, é isso que Deus deseja de mim. E o relacionamento que Deus deseja de mim não é um relacionamento qualquer, mas é um relacionamento de pai e filho. E eu preciso entender isso. O meu posicionamento deve ser de fato de filho e não deixar com que as outras coisas tomem a atenção. Você sabe que muitas das vezes, muitos de nós acabamos deixando mais de lado aquilo que nós já temos e cuidamos mais do que está chegando. Muitas das vezes inconscientemente fazemos isso. Mas não podemos deixar com aquilo que Deus já nos deu. Até aqui deu para compreender, né, gente? Cuidar daquilo que Deus já nos deu, do posicionamento que Deus já nos colocou. Lembra? A palavra também fala que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa. Por quê? Porque teve alguém que não cuidou do posicionamento que Deus deu para ele. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa, mas não o meu lugar. Amém? E não o seu lugar. Amém? Você crê dessa forma? Mas nós precisamos cuidar deste lugar. Ainda não é o texto base, mas eu gostaria agora que você abrisse comigo lá em Mateus, capítulo 21, verso 28 ao 32. Mateus 28 ao 32. Mateus 21, do 28 ao 32. É o seguinte, aqui nós vemos dois filhos. Jesus vai falar uma parábola. Ela diz o seguinte, agora, qual é a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mas este filho lhe disse, não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então ele respondeu, sim, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Ao que ele responderam, o primeiro. Então Jesus lhe revelou, com toda a certeza vos afirmo, que os publicanos
e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Por quê? Nós vemos que ele está falando isso, a parábola para os discípulos. E aqui parece algo tão pesado, mas é por causa da falta de cuidado com aquilo que já é lhe entregue. Muitas das vezes, nós não usamos o posicionamento de filho para nos relacionar intimamente com o pai, mas usamos o filho para pedir, para querer a herança do pai. Então muitos vivem dessa forma: eu sou filho, então eu quero; eu sou filho, então me dá; eu sou filho, então tenho direito. Mas não, eu sou filho, então eu tenho intimidade com o pai; eu sou filho, então o pai me ouve, o pai tem atenção a mim, o pai, nós temos um relacionamento. Até aqui, tá beleza? Tá aqui, tá tudo certo? Muito bem. Então, temos que cuidar do posicionamento que Deus já nos deu, daquilo que Ele nos deu de graça, nós não merecíamos, mas Ele nos deu, porque senão tem muitos que virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares da mesa, que muitos sejam ganhos, mas cada um tem um lugar em Deus. Este lugar é de cada um de nós, mas precisamos, de fato, cuidar disso. Então, entendemos até aqui que precisamos cuidar daquilo que Deus já nos deu, precisamos rever como nós estamos cuidando. Agora sim, vamos entrar ao texto. Eu gostaria que você abrisse em Gênesis, capítulo 2, no verso 9 ao 17. Capítulo 2, verso 9 ao 17. Diz o seguinte, o Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre todo o território de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o bidélio, raro perfume, e a valiosa pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra é de Cuxê, chamado de Gion. O terceiro que flui pelo lado leste da Síria é o conhecido rio Tigre. E o quarto é o grande rio Eufrates. Assim, o Senhor Deus tomou o homem e colocou o jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim, contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então Deus, o seu plano inicial, colocou o homem para relacionamento com Ele, que nós sabemos, todos os dias descia para relacionamento com o homem, e colocou o homem naquele lugar, naquele jardim, para de fato, colocou aquele homem para fazer o quê? Para cuidar daquele jardim. E aqui está o grande ponto que eu quero pegar. A missão dele era cuidar daquele jardim. Mas no meio daquele jardim havia 2 árvores, do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Havia aquelas árvores que é mais falado. E Deus vai dar falando, olha, dessa árvore não comereis. Havia uma ordem àquele respeito, mas nós conhecemos que ele não cuidou daquilo. Ele não cuidou e ele perdeu, nós sabemos, que aquele posto. Mas o que eu quero trazer com isso? O que fez ele perder aquele posto ao qual Deus deu a ele? Que ele não cumpriu aquilo que o Pai queria dele, que Deus queria
dele. Por isso eu falo, e volto a falar, Deus já nos posicionou como os filhos. A partir disso, o que nós estamos fazendo como filho? Deus já nos deu. E qual é o nosso posicionamento a respeito? O que nós estamos fazendo a respeito? Voltando lá ao primeiro homem, ao plano inicial. Nós vemos que havia no meio do jardim aquelas árvores. E havia uma ordem daquelas árvores do jardim. Para se comer aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerás. É isso que foi falado. Mas o que eles fizeram? Eles desejaram. A missão dele era cuidar daquilo que Deus deu. Mas o que eles fizeram? Desejaram aquele conhecimento do bem e do mal. Desejaram aquilo. E a serpente vai enganar eles, e nós conhecemos. Vai falar, olha, você vai ser igual a Deus, conhecedor e tal. Vai ser semelhante a Deus. Mas eles já eram semelhantes a Deus. A serpente queria trazer para eles uma ideia que eles precisavam fazer algo para ser semelhante, mas eles já eram semelhantes, e é essa ideia religiosa tentando implantada em muitos lugares, no geral. Eu tenho que fazer algo para merecer, eu tenho que batalhar isso, eu tenho que fazer isso ou aquilo. Mas não, é a partir daquele posicionamento. Deus é o nosso Pai, mas a pergunta é, nós somos o Filho. E não aquele filho que vai dizer sim, Senhor, mas não vai, não obedece. Mas aquele filho que talvez até hoje falou não, mas se arrependeu e foi. Então, entendemos até aqui que havia aquelas árvores, mas eles decidiram comer aquela árvore do conhecimento. E quando eu falo, quando eles se alimentaram daquela árvore, ali que houve a desobediência, e nós conhecemos isso. Mas Deus, pela sua graça, vai ir lá de novo e vai perguntar onde está, pela graça, pela misericórdia dele. Mas o que eu quero trazer com isso? Havia uma decisão a ser tomada. Havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Se eu tomasse a árvore do conhecimento, eu não poderia não poderia comer da árvore da vida. Se eu tocar, é aí que muitas pessoas, diante daquilo que Deus confiou na mão delas, diante do posicionamento que o Pai deu a elas, elas têm uma escolha a fazer, mas uma escolha acaba tirando a outra. Eu não sei se você está conseguindo me compreender. Nós estamos em um posicionamento de filhos, mas de acordo com aquilo que eu estou me alimentando, eu estou demonstrando se eu sou filho de Deus ou não, porque eu sou semelhante àquilo que eu me alimento, eu sou semelhante àquilo que eu me alimento de fato, aquilo que eu desejo. Está entendendo aqui, gente? Amém? Então eles decidiram, naquele momento eles poderiam comer a árvore da vida e continuar semelhantes, mas ali, naquele momento, houve uma decisão, eu vou pegar o outro lado, essa outra árvore, então, eles se tornaram, erraram, pecaram, e se tornaram, nós somos semelhantes àquilo que nós nos alimentamos. E a pergunta nossa hoje, o que nós estamos nos alimentando? Às vezes nós entendemos, nós dizemos, nós somos filhos de Deus. E de fato Deus é o nosso Pai. Deus, Ele quer nos cuidar. Deus, Ele quer no relacionamento conosco. Ele quer a cada vez mais esse relacionamento. Mas o grande problema é que diante disso, eu como filho, muitas das vezes estou querendo me alimentar de outras coisas, aí eu me assemelho a essas outras coisas.
Eu digo, por que a minha vida, Deus está comigo, eu sou filho de Deus, mas por que a minha vida não reflete isso? Por que eu estou uma hora bem, outra hora mal? Exatamente, porque, embora Ele seja Pai, nós escolhemos aquilo que nós nos alimentamos, mas também vamos nos tornar semelhante àquilo que nós nos alimentamos. Então entendemos que eles tomaram essa decisão. E às vezes muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos no posicionamento de filho, mas continuando tomando decisões, continuando tomando em situações, escolhendo o outro lado. Às vezes nós criticamos, falamos a Adão, por que fez isso se ele tinha tudo? Adão tinha um jardim, nós temos o Espírito Santo, então por que estamos também fazendo isso? Eu não sei se você está percebendo. Às vezes nós pensamos, Adão tinha tudo e ainda ele escolheu o errado. E nós sabemos que Jesus morreu por nós. Jesus se fez filho do homem para que nós viéssemos ser filhos de Deus. Mas ainda assim, nós não se posicionamos como filho. Então precisamos perceber se nós estamos cuidando de fato desse posicionamento. Sabe, às vezes nós queremos as duas coisas, queremos mesclar as duas coisas. E aí não dá. Aí depois, conhecendo lá o versículo, Adão comeu, e quando ele comeu daquele fruto, quando ele comeu daquele fruto que não era para comer, nós conhecemos a história. Agora, ele saiu do posicionamento que era para estar todos os dias. Ele saiu do posicionamento de relacionamento. Sabe, o conhecimento, quando eu estou falando de conhecimento, o conhecimento é bom, mas quando se tira do relacionamento, aí que está o erro. Porque ele me tira desejo do relacionamento. Aqui nós vemos que não foi Deus que saiu do posicionamento de pai e do relacionamento. Foi Adão que saiu do posicionamento que era para ele estar. E às vezes Deus já nos deu de graça. Deus já nos deu, nós não merecíamos, para nós foi de graça. Mas nós estamos pegando aquilo que Deus nos deu, o posicionamento, e saindo. Não é Deus que rejeitou, Ele continua sendo o mesmo. Apesar de mim, apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, Deus continua sendo o meu Abba. Mas é eu que saí do lugar aonde não era para eu ter saído. É eu que, com aquele filho, não deixei de ser filho, não. Mas eu saí do lugar aonde Deus queria que eu estivesse. Eu deixei de cuidar daquilo que Deus de fato nos deu. Eu não sei se até aqui você está me compreendendo. Muitas das vezes eu estou saindo do relacionamento. Não é porque eu deixei de ser filho, não. Mas eu deixei de estar onde o Abba quer. O posicionamento que o Abba desejou de mim. Muitas das vezes eu deixei as circunstâncias, o conhecimento, as coisas do mundo, as situações do mundo roubarem-me do meu posicionamento de filho. E o grande problema é que eu estou vivendo assim, sendo filho, mas vivendo como escravo, porque o meu posicionamento está assim. Sabe, nós falamos sempre você ouve falar o filho pródigo. Ele estava lá com os porcos, mas era filho. Mas o pai queria que ele estivesse lá? Não, o pai queria que ele estivesse perto. Mas porque ele resolveu se posicionar naquele lugar. Então, às vezes, nós devemos, sim, Deus é o nosso Pai, mas precisamos estar posicionados como filho obediente ao Abba. Precisamos de voltar ao Abba. Muitas das vezes achamos, Deus não vai me aceitar, Ele é Pai. Da mesma forma que aquele filho, no Mateus capítulo 21, verso 28, que nós acabamos de ler, ele falou que não queria, mas depois se arrependeu. Ainda que nós hoje talvez estivéssemos assim, mas se houver um arrependimento,
você, cada um de nós, continuamos sendo filhos. Está dando para entender até aqui, gente? Amém? Muito bem. Muito bem. Então, ele saiu daquele posicionamento. Mas aí nós vemos graça de Deus. Que Deus ainda vai falar com ele, vai ver aonde ele está, a condição dele. E nós conhecemos a história. Naquele momento, ele vai ter medo e vai se esconder. Vai ter medo e vai se esconder. E não é esse tipo de relacionamento que Deus quer conosco, mas Ele quer relacionamento de intimidade, de filho. Então o que ele faz? Ele vai se esconder, ele vai fazer roupas para si. Mas não é as roupas que vão trazer o relacionamento, não é aquilo que ele vai fazer que vai trazer relacionamento, mas é o entendimento que ele continua sendo aquele que Deus criou e Deus queria ele de volta. Porque quando ele pecou, nós vemos que Deus amaldiçoou a terra, mas não amaldiçoou o homem em si, mas amaldiçoou a terra. Houve uma consequência sim, mas eu fico imaginando se naquele momento ele tivesse tomado uma atitude diferente. Talvez o grande problema nosso é que nós não vivemos como filhos. E quando estamos longe, acabamos deixando as coisas, os pensamentos, você não pode mais se aproximar, ou algo assim, nos impedir de chegar de fato no Abba. Então Adão, ele tentou fazer coisas, vestes para si, para de alguma forma tampar ou de alguma forma se esconder. Mas não é, volta a falar, não é aquilo que eu faço que me traz relacionamento com Deus em si, mas o meu posicionamento. Lógico, quando eu estou posicionado, eu faço. Mas eu acredito, talvez eu possa estar errado, mas eu acredito que Deus não nos chamou para o serviço. Talvez pareça algo difícil de se entender. Eu acredito que se Deus só nos chamasse para o serviço, volta a falar, Ele teria milhares de anjos. Mas eu acredito que Deus nos chama para algo maior, com um relacionamento maior, uma intimidade maior. E o problema é que nós estamos tão preocupados no fazer, que deixamos esse relacionamento que Deus ele deseja de nós. Então nós vemos que ele tentou tampar a nudez, tentou de alguma forma do seu jeito, da sua forma. Aí ele foi expulso do paraíso, foi expulso do Éden. Mas antes daquilo ele vai falar, quem te fez saber que você estava nu? Ele deixou as influências roubarem aquilo que Deus falou para ele que ele era. Às vezes nós somos assim. Nós temos dificuldade de entender aquilo que Deus já nos deu. Nós temos dificuldade de entender quem nós somos em Deus. Que Deus, sabe, os discípulos também tinham essa dificuldade. A dificuldade dos discípulos, quando se falava, eles entendiam quando Jesus falava a Deus, ou quando se falava sobre Deus, mas não entendiam, começaram a ficar escandalizados, as pessoas ali, quando Jesus começou a falar de Pai, porque não era comum naquele momento se referir a Deus como Pai, embora em Isaías já houve essa referência, mas naquele momento Jesus mostrou uma intimidade que aquelas pessoas ainda não conheciam. É isso que Jesus quer apresentar para cada um de nós, essa intenção de Deus de um relacionamento mais profundo. Deus é o nosso Pai, e Ele deseja nos relacionar de uma forma mais profunda, mas eu preciso estar no posicionamento, no lugar aonde eu sempre deveria estar. Se de alguma forma existe uma influência me tirando de lugar, se de alguma forma existe uma obra minha tentando tampar os defeitos, mas Ele já sabe, se de alguma forma existe algum pensamento me tirando do posicionamento, eu continuo sendo filho sim, mas Ele deseja que eu esteja no lugar de relacionamento com Ele. Nós vemos que Deus queria isso daquele homem, de Adão.
e Ele quer de nós. Vamos nos posicionar no posicionamento de filhos de verdade, filhos fiéis, filhos obedientes, porque muitas das vezes nós estamos fazendo do lugar que era para ser de prazer, o jardim Éden significa prazer, o lugar que era para ser de prazer com Deus, estamos fazendo o lugar de obrigação, de dever. O lugar de prazer já não é lugar de prazer, é o lugar de dever. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que orar. Então o lugar de prazer já se tornou lugar de dever. E quando o lugar de prazer se torna um lugar de dever, há um cansaço na pessoa. E muitas das vezes é isso que acontece. Perde esse posicionamento que deveria estar mesmo. Muitas das vezes estamos fugindo desse relacionamento, estamos deixando com que outras coisas chamem a nossa atenção. Eu não sei se você me compreende até aqui, mas entenda uma coisa: Deus não nos criou para um relacionamento à distância. Deus não nos criou para um relacionamento só de servo e Senhor. Deus nos criou para um relacionamento profundo com Ele. Deus é nosso Pai, mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ouvir a voz do Pai. Lembra quando como aquela criança que quando ouve a voz do Pai, já fica de prontidão, é o meu Pai chegando. Esse desejo de estar com o Pai, esse desejo de se relacionar com o Pai, esse desejo de estar junto com o Pai, que muitas das vezes está se perdendo. Então está deixando o lugar de prazer para fazer como lugar de dever. Precisamos voltar a nos posicionar. Aquele jardim, a Bíblia fala que havia nos seus lados rios. Havia 4 tipos de rios e cada rio tem o seu significado. Não vou entrar em detalhes, mas cada rio tinha o seu significado: Pison, Gion, e Tigres e Eufrates. E sempre as águas vai simbolizar uma transição. Sempre vai simbolizar uma transição. E o que nós precisamos compreender como filhos, que nós precisamos fazer de Deus, haver uma transformação de fato, Deus ser de fato nosso Pai. Amém, pessoal? Não sei se você está compreendendo o que eu estou querendo falar. Às vezes, nós, na nossa religiosidade, estamos deixando com que as situações nos façam perder o foco de que Deus é o nosso Abba. Estamos deixando as situações nos tirarem daquilo que realmente Deus, Ele quer de nós. Às vezes nós deixamos situações, desejos, volto a falar, conhecimento é bom, mas quando nos tira do lugar de intimidade, isso é perigoso. Isso eu não devo permitir. O Éden era lugar de relacionamento, era lugar de prazer com Deus, mas ele foi expulso daquele lugar, e agora, ele já não vive mais no lugar de prazer. Agora Deus vai falar: olha, pelo suor do seu rosto comerás o seu pão. Agora saiu do posicionamento de prazer para estar no posicionamento de dever. E muitos acabam vivendo dessa forma, saindo do posicionamento do prazer com Deus para o posicionamento do dever. E aí que está. Aí fazem por obrigação, se posicionam por obrigação, porque querem manter, não fazem com o objetivo e com o coração de fato certo. Ali havia os rios de transição. A Bíblia vai falar de várias passagens que vai falar de transição. O lugar de prazer passa por uma transição. Não tem como ir para o lugar de prazer do meu jeito, de qualquer forma, mas existe uma transição. É o que eu faço? Não, é o que eu me posiciono, é o que eu obedeço a Deus.
Então eu preciso compreender quanto a isso. E muitas das vezes eu vou deixando com que a minha vida venha ficando de uma forma rotineira. Eu vou ficando de uma forma religiosa. E Deus tem muito mais do que isso para nós. Mas o grande problema é que nós vamos deixando de lado. Mas eu acredito que Deus tem resgatado nesse tempo muitas coisas. Deus quer resgatar para nós como filhos dele. Deus quer resgatar esse relacionamento e nós precisamos ouvir. Sabe, muitas palavras nós temos recebido esses dias, esses tempos. O nosso entendimento que nós somos muito mais que servos, somos filhos de verdade. Mas o grande problema é que quando eu não enxergo dessa forma, não enxergo corretamente, a minha resposta também não vai ser adequada. Quando nós não enxergamos algo corretamente, a nossa resposta também é comprometida. Talvez nós estamos assim, vivendo dessa forma, comprometendo porque não entendemos exatamente quem Deus é a nosso respeito. E é por isso, Deus quer te trazer de novo, O véu foi rasgado. Talvez naquele tempo Adão pecou. Deus colocou um anjo, colocou uma espada flamejante ali para proteger, para guardar. Mas Jesus veio, Jesus se humilhou, ele humilhou a si mesmo. Ele se fez filho do homem para que nós fôssemos filhos de Deus. E nós precisamos entender isso. Precisamos nos posicionar como filhos de verdade. Precisamos nos posicionar como filhos de Deus. As nossas atitudes têm sido como filhos de Deus. Sabe, o grande problema é que nós acostumamos, eu digo, nesse tempo de conversão, às vezes a gente vai perdendo a essência, vai perdendo o time, a sensibilidade, se nós não nos posicionarmos de fato da forma que tem que se posicionar. E esse é um grande problema. A palavra de Deus diz, muitas das vezes, nós queremos viver uma vida com o Pai, mas não vivendo como filhos. Nós queremos viver do nosso jeito. E às vezes, aí a gente não entende porque o nosso relacionamento com Deus cansa. Lembra que agora há pouco eu falei para você do afiar? Aquele povo, lembra lá que Davi teve que pegar a espada do inimigo para cortar a cabeça do gigante? Nesse período, se você for estudar, e como nós lemos também, não havia ferreiro, não havia preocupação de afiar aquilo que precisava ser afiado. Havia matéria-prima, mas não havia o entendimento, ou não havia a intenção de afiar aquilo que precisava ser afiado. Sabe, precisamos trazer isso para nós. E a cada dia relembrar isso em Deus. A cada dia viver isso em Deus. Não é só você ter a informação que Deus é o nosso Abba, mas é você viver a Ele como o seu Abba. É você estar sensível à voz dEle. Quando o nosso pai está em casa, quando crianças, nosso pai está em casa, nós tínhamos um posicionamento diferente. Nós entendíamos, nós tínhamos um relacionamento com Ele, nós ouvíamos a voz, nós nos posicionávamos. Eu acredito que Deus quer trazer isso para a igreja. Talvez, em algum momento, a igreja no geral tem perdido esse relacionamento com os costumes, com os eventos. Não que seja errado fazer, mas quando tira o relacionamento, então está comprometido. Sabe, às vezes nós estamos falando que Deus é nosso Pai, mas não lembramos dEle para nada, não nos relacionamos com Ele, não há relacionamento. Deus é Pai, e às vezes nós vamos perdendo essa essência, mas Deus quer trazer de novo esse entendimento. Amém, gente? Então, precisamos permitir que isso aconteça, permitir
essa sensibilidade. Deus, faz o que o Senhor quiser. Faz a tua vontade. Sabe, às vezes estamos tão ligados a fatores religiosos que perdemos a essência. Então precisamos resgatar novamente a essência de Deus. Quando nós entendemos que Ele é Pai, que Ele é soberano, o nosso serviço já não é por valores. Aquele que faz para Deus, querendo receber algo em troca, mostra que Deus para ele só foi o Deus, só foi alguém assim, mas não foi Pai. Porque, eu não sei você, mas quando eu faço para o meu Pai, ai de mim querer cobrar, desde porque a gente faz com todo amor, com todo o coração. Mas quando eu faço querendo receber, eu estou mostrando, não, esse não é o meu Pai. Esse é alguém que eu estou me relacionando por interesse. E às vezes nós nos relacionamos, muitas das vezes, assim com Deus. Então precisamos voltar e prestar atenção em como estamos com Deus. Sabe, às vezes nós estamos deixando o tempo passar, estamos deixando as circunstâncias passar, estamos passando o tempo e nós estamos perdendo o tempo de relacionamento. Eu fico pensando, Deus desceu no jardim. Adão estava no jardim. Adão estava no local onde Deus criou. Ele estava, mas ele estava escondido. Adão estava em um local onde Deus criou. Às vezes nós estamos perdendo o relacionamento porque estamos escondidos nas coisas de Deus, mas não em Deus. Estamos querendo as coisas do Pai, mas não o Pai. Estamos querendo escondidos nisso. Não, mas eu tenho isso, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu faço isso. Eu estou escondido naquilo que é do Pai, mas sem o Pai. E nós vamos deixando isso como se estivesse tudo bem. Mas Deus quer resgatar, dar um choque de realidade. Ouvimos falar sobre o Pai, de fato somos filhos. Mas devemos nos posicionar como tais e entender que o Pai não se relaciona com o Filho não se relaciona com o Pai por interesses. O Filho se relaciona com o Pai porque ama o Pai, porque quer estar perto, quer ser parecido com o Pai. Mas quando esse relacionamento não é assim, existe algo errado quanto a isso. Muitas das vezes deixamos até coisas que parecem coisas de Deus, até atrapalharem aquilo que o nosso relacionamento com Deus, como eu já falei. Nós vemos biblicamente, a Bíblia vai falar de pessoas que faziam, mas não tinham relacionamento. Pessoas que falavam de povo de Deus, mas não tinham um relacionamento com Deus, com o Pai. E aí é o que nós precisamos compreender, como que nós estamos a esse respeito. Precisamos obedecer a voz. O relacionamento que Deus quer de nós é muito mais do que um ministério. O relacionamento que Deus quer de nós é muito mais do que uma denominação, é muito mais do que uma comunidade. O relacionamento que Deus quer de nós é muito mais do que um tempo e ficar 1 hora, 2 horas ouvindo. É um relacionamento pessoal, aonde nós formos. Porque aonde você for, o teu Pai continua sendo o teu Pai. Não é em outro lugar que Ele vai deixar de ser o teu Pai. Meu Pai, quando eu estou aqui, Ele é meu Pai, mas quando eu estou lá, Ele não é o meu Pai. Esse é o grande engano, a religiosidade que a pessoa tem. Ela pensa que Deus, que é só algo superficial, mas é muito mais do que isso. Eu preciso ver de fato quem nós estamos sendo. Às vezes eu estou olhando para coisas, para ministério, para oração, para jejum ou qualquer coisa, e estou achando que está tudo bem.
Eu quero trazer que nós venhamos pensar como está o nosso relacionamento de pai e filho. Você tem esse relacionamento? Nós temos esse relacionamento? Ou será que faz tempo já que você não chega para o pai, pai, eu quero o Senhor, eu preciso de ajuda. E quando eu falo preciso de ajuda, não é ajuda nada físico, mas eu preciso do Senhor, eu preciso dos seus conselhos. Será que não está muito religioso o relacionamento? Será que quando fechamos a porta do nosso quarto, não está aquela coisa religiosa? Ou estamos deixando isso acontecer? Precisamos trazer de volta o relacionamento de fato com Deus. Eu acredito que da mesma forma que Deus desceu naquele jardim, naquele lugar de prazer, Ele espera de nós que nós não venhamos dar desculpas e querendo colocar coisas, trabalhar em coisas para dizer, olha, continuo tendo relacionamento. Isso nós, ou fazer coisas, eu continuo sendo filho. Precisa voltar e dizer, pai, talvez como aquele filho pródigo, talvez, volta falando, deixou de ser filho, mas precisou retornar ao posicionamento. Muitos de nós não deixamos de ser filhos, nós não deixamos de ser filhos, mas precisamos voltar ao posicionamento ao Abba. Precisamos voltar àquela intimidade de fato. Então que nessa noite, abra o seu coração a isso, abra o seu coração a esse entendimento. Eu quero sair daqui com esse entendimento quero voltar a essa intimidade, a intimidade. Sabe, quanto mais você convive com o Pai, mais intimidade você tem com Ele. Por que muitas pessoas não têm intimidade com o Pai? Porque talvez não tem relacionamento, não vive junto, sabe? Muitas das vezes, fisicamente falando, quando existe casais separados, algumas vezes, muitas das vezes, quando o pai não está longe, o filho tem dificuldade de ter relacionamento íntimo com o pai. Mas por quê? Porque não convive. Espiritualmente é a mesma coisa. A nossa dificuldade de relacionamento com Deus é porque nós não temos o pai na nossa vida. Nós temos o pai lá, mas não na nossa vida. Por isso que quando eu me deparo com o pai, eu não tenho essa intensidade de fato com o pai. Então, preciso rever quem realmente nós somos em Deus. E precisamos entender isso. Estou chegando quase ao final, eu preciso entender isso. Volto a falar. O que eu estou fazendo com o que Deus me deu? Deus deu o jardim para Adão cuidar. Deus deu o talento. Já tinha sido dado. O problema é que nós só queremos. É como se nós fizéssemos assim. Deus já me deu algo precioso. Pronto, Deus me dá outra coisa. Mas aquilo que Deus me deu, eu não cuidei. Eu não me posicionei. Eu não me esmerei para estar posicionado quanto aquilo. Amém, gente? Gostaria que a igreja ficasse de pé, por favor. Sabe, ontem a gente ouviu, e eu comecei o culto falando, e quando eu saí daqui ontem, do Partir do Pão, foi falado muito sobre se esvaziar de si, que Jesus esvaziou. E eu fiquei pensando nisso, o se esvaziar. Sabe que quando você quer caminhar, carregar algo, você caminha mais rápido e com mais agilidade quando você caminha com algo cheio ou com algo vazio.
você consegue caminhar de uma forma mais correta. Eu lembro que no trabalho, onde eu estou, às vezes a gente pega um pezinho um pouco a mais. A dificuldade de caminhar. Quando não há o esvaziamento, a dificuldade de caminhar e o comprometimento na postura que eu deveria ter. Quando não há o esvaziamento, a postura é comprometida, o caminho é mais doloroso. E muitas das vezes, há pessoas que até desistem e pensam, mas eu estou cansado. Eu estou cansado porque eu quero chegar lá, cheio de mim. Eu estou cansado porque eu quero chegar lá, cheio das minhas preocupações, das minhas ansiedades. E não um relacionamento com o Pai. E não um relacionamento de fato com Deus. Então, se esvazie nessa noite. Que o Espírito Santo possa falar ainda mais ao seu coração. Mas talvez vocês, Adão deixou o conhecimento, ou a árvore que ele desejou, fazer ele perder aquele lugar de posicionamento. Aquele lugar que Deus já deu para ele. Deus já deu a condição de filho que nós estamos. Mas às vezes nós não nos posicionamos e estamos cheios. E a nossa caminhada, sabe? E aí vem, você sabe que quanto mais peso, há mais probabilidade de se machucar. E é por isso que muitos cristãos estão machucados. Não é culpa de Deus ou do irmão, é culpa que ela não se esvaziou. Lá no trabalho, quando existe um peso, isso em todo lugar eu acho que fazem isso, mas quando existe um peso excedente, eu esvazio para conseguir levar melhor. Por que eu não faço isso espiritualmente? Por que eu estou deixando o peso me matar a cada dia, me tirar do lugar do posicionamento em Deus? Então eu preciso avaliar isso. Eu vou orar, mas pense nisso. Pense no posicionamento de filho. Pai querido e amado, sabe, Pai, o Senhor